Desse jeito. Bom, como ela vai ficar salva também não quero perder muito tempo, porque a gente não tem muito tempo para falar nas lives, e é um assunto que tem muito conteúdo. Então a gente vai, como a gente está passando por... Opa, deu uma pausa aqui no vídeo. Voltou? Então convido a todos a gente se conectar nesse momento presente. Eu vou pedir para que vocês se assentem num lugar confortável, fechem os seus olhos, façam uma respiração profunda. Mais uma vez. O objetivo dessa respiração, desse início, é para a gente entrar em contato com o momento presente. Então a gente se assentar no momento presente. Até porque a gente tem passado aí no mundo e no Brasil, sobretudo no Brasil, situações bem desafiadoras. Então vamos entrar em contato com esse momento presente, respirando. E eu convido vocês a entrar em contato com seus ancestrais, com aqueles que vieram antes de você. Então peço para você visualizar o seu pai do seu lado direito, ou a força do seu pai, quem que representou esse lado paterno da sua vida. Se você não o conheceu, não tem problema. Agora do seu lado esquerdo, a sua mãe. Também a mesma coisa. Então, quem foi a sua mãe? Mesmo que eles não estejam mais nesse plano, você entra em contato com essa força desse pai, dessa mãe, atrás de você. Mais uma vez, uma respiração profunda. Agora vamos entrar em contato com todos aqueles ancestrais, os nossos avós. E vamos lá atrás, deixa sentir essa energia lá atrás, para que eles possam então enviar essa força para nós, para todos nós. Primeiro, por estarmos aqui, né, nesse momento presente, para buscar essa informação, ter alguma luz, uma resposta. E vamos aproveitar essa energia também para enviar para o planeta, para o Brasil, para todas as pessoas que estão passando aí por enfermidades, que estão sofrendo, passando momentos desafiadores. Vamos todos aí juntos fazer a nossa parte. Bom, e com essa energia, mais uma vez, uma respiração profunda. Vamos voltando. Se espreguiçando, né, também. Abrindo os olhos. E a gente vai começar. Quem chegou um pouquinho mais tarde, for chegando, não tem problema, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar então falando do nosso assunto. É uma live, digamos uma live aula. São temas que, ao decorrer aí desses últimos anos, eu venho estudando, né, relacionados à constelação sistêmica, vários temas. E eu aproveitei para falar um pouco dessa questão profissional, porque não tem como a gente dissociar o profissional do pessoal. A gente é uma pessoa só. Então a gente... E isso é uma parte muito importante da nossa vida, né? A parte profissional, como a gente serve o mundo, ele é uma parte da nossa vida e por isso algumas vezes ele acaba se tornando desafiador, né? A gente acaba passando aí situações um pouco desafiadoras. Como a gente vai falar da questão sistêmica, eu vou fazer um breve resumo do que é a constelação, né? O que é essa técnica sistêmica. Algumas pessoas já viram outras lives minhas ou os vídeos. Eu vou falar de uma forma bem breve para a gente ter uma estrutura e aí a gente entra na parte profissional, tá bom? Vamos lá. Então a constelação sistêmica ela foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. Ele não era um psicólogo, ele foi um missionário católico, mas ele era um grande estudioso aí das relações humanas. Então ele foi um missionário católico na África, e aí durante muitos anos ele teve esse contato com as pessoas e isso despertava muita atenção dele. Em um determinado momento ele deixou de ser missionário, voltou aí, e ele é alemão, né, voltou para a Alemanha, e ele estudando umas questões, por exemplo, já existia terapia familiar, então ele já entendia que a gente carregava alguns padrões aí da nossa família. Ele ainda não entendia muito bem, mas ele sabia que a gente carregava alguns padrões. E aí ele estudando isso com terapia familiar, a própria psicanálise, terapia transacional, ele começou a entender que a gente
era um pouco mais complexo essa questão sistêmica, ou seja, a gente fazia parte aí de uma família, a gente reproduzia alguns comportamentos por fazer parte dessa família, só que ele não entendia muito bem como. Ele começou a fazer algumas observações e viam que as pessoas repetiam alguns comportamentos da família de origem dela. Então esse é o básico, eu estou falando assim de uma forma bem rápida, como que é o básico da constelação. Então, assim, a gente carrega padrões inconscientes por fazer parte daquela família. Então, eu nasci naquela família, a partir daquele momento eu já faço parte, então, assim, não é negociável. Então, eu nasci naquela família, eu faço parte, e que foi entendido que muitas vezes eu também carrego padrões daquela família. Então, comportamentos daquela família eu venho carregando. Só que esse processo, muitas das vezes, ele é inconsciente. Então, a gente simplesmente reproduz um comportamento, ou tem uns desafios, ou sofre, sem a gente se dar conta disso. Legal. Então ele entendeu isso. Ele desenvolveu aí nas técnicas dele, que é o que a gente estuda, as leis sistêmicas. Já falei nos vídeos também no Instagram, mas vocês podem olhar no detalhe, que também vai fazer base para isso que a gente vai falar hoje, tá? Então tem lá, primeiro a lei da ordem, ordem e hierarquia. Então aqueles que vieram antes, eles têm precedência. Então pensando na dinâmica que a gente fez no início. Pensando no pai e na mãe, então os pais eles vieram antes da gente, os ancestrais e assim por diante. Então eles são maiores do que nós, numa estrutura familiar. Depois eu vou fazer uma relação com essa estrutura aí organizacional, profissional. Pensando no pai e mãe, a gente é 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Isso é inevitável. Então assim, a gente nasceu de um homem e de uma mulher, e isso a gente carrega esses dois. Então lei da ordem. Então aqueles que vieram antes, isso a gente fala tudo isso que veio antes. Depois, o segundo é a lei do... Eu até fiz hoje, eu fiz uma estrutura para a gente não esquecer. O segundo que eu coloquei aqui é a lei do equilíbrio. Equilíbrio é o quê? Dar e receber. Então, as nossas relações diárias. As relações que a gente tem com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge, enfim, com as pessoas, amigos, etc. É uma relação igual. E ela é pautada no dar e receber, que é um grande desafio, né? Esse dar e receber é muito complexo, então a gente tem que dar e receber na mesma moeda. Às vezes a gente tem uma tendência de dar demais ou receber demais. Ela é estática, então nunca vai ser também 50-50. Então ele pode ter um desnível nas nossas relações, isso é normal. O importante é ter consciência e a gente começar a fazer as mudanças necessárias. E por último, a lei do pertencimento. Como eu falei no início, então, nasci naquela família, logo eu pertenço. Então, o meu direito de pertencer àquela família, ele existe a partir do meu nascimento. E o que acontece em algumas famílias, quando a gente olha a ancestralidade, ou mesmo agora, pode ocorrer algumas exclusões. Então, eu excluo um irmão que eu tenho um problema e eu simplesmente não quero mais saber que ele existe. Um exemplo. Ou lá no passado mesmo, ancestrais. Então, tinha alguma questão ou religiosa, ou orientação sexual, ou etnia, algumas coisas, eles simplesmente... Até eu estava fazendo um curso ontem, né? E eles estavam falando lá na Inglaterra, a família real, isso tem até no seriado, né? Que então eles mandavam quem nascia com deficiência, eles mandavam para um lugar distante, ou seja, eles excluíam aquelas pessoas que nasceram naquela família. E aí não existe essa exclusão, todos têm o direito de pertencer. E para que ocorra o equilíbrio, para que ocorra esse equilíbrio nesse sistema, em algum outro momento pode ser que algum representante, seja nessa geração ou na próxima, ele passe a representar esse excluído, e aí ele repete comportamentos, sintomas, doenças, etc. Também estou colocando aqui o bem geral da constelação sistêmica. Essa ligação também eu já expliquei no Instagram, ela é feita através dos campos morfogenéticos. Então, como que a gente carrega de geração em geração? Então, existe um campo que ele faz com que esses desafios se conectem. Então, também coisas boas, é sempre conectado pelo amor, né, vamos dizer assim, mas esses desafios também se conectam em gerações posteriores. Eu estava até num curso ontem, nesse mesmo curso, e algumas pessoas nunca tinham feito constelação, e estava difícil delas entenderem como que a gente repetia que leis invisíveis são essas. Na verdade, existe uma base, que são esses campos morfogenéticos, que é esse estudo que mostra que a gente acaba carregando padrões até dos ancestrais e gerações posteriores. Tem tudo explicado também aí no Instagram, se vocês querem entender essa questão do campo morfogenético. Então, assim, a gente às vezes escuta algumas pessoas falando de constelação, existe uma lógica, né? Ele não tirou do nada e foi feito vivências. Então, ela é pautada nas vivências, nas dinâmicas, tem muitas constelações em grupo, onde a gente consegue entender aí alguns comportamentos de pessoas representando uma família que ela nunca viu.
Então é por isso que existe isso, mas também não é nada espiritual, religioso, enfim, fora do comum. É algo que foi comprovado através aí dos campos morfogenéticos. Então vamos lá. Lei da ordem, lei do equilíbrio e lei do pertencimento. Grava essas três que a gente vai falar delas depois, tá? Vamos falar então do nosso tema, da questão profissional, que é isso que a gente falou, né? A questão profissional ela é muito importante para nós. Então, como que a gente vai dividir? Eu vou dividir essa questão sistêmica profissional, a gente vai falar sobre isso. Vou falar um pouco das crenças que a gente carrega em relação à nossa profissão, que impactam na nossa vida, e fazer um paralelo com a ancestralidade, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando, eu vou tentando colocar aqui para vocês. Vamos lá. Esse aqui eu trouxe uma colinha legal. Antes da gente falar disso, dessa divisão, quero saber de vocês, aí vocês podem escrever, o que é sucesso para vocês? O que é sucesso? Como que vocês definiriam uma palavra ou alguma frase? Alguém poderia escrever? O que é sucesso para você? Não precisa escrever todo mundo junto, tá? Tá. Ninguém escreveu, eu coloco. Na verdade, o sucesso ele é muito particular, né? O sucesso, quando eu falo sucesso, a gente pode definir sucesso, felicidade, satisfação. Então, isso ele é muito particular. Quando o Bert Hellinger, no estudo dele, ele fala uma frase em alguns livros que eu acho interessante a gente pontuar. Ele fala: o sucesso é a cara da mãe. E aí a gente fica pensando, sucesso é a cara da mãe, né? Ó, tranquilidade, equilíbrio, ser feliz, estar feliz com o que eu faço, muito bom. Esses ganchos são muito bons. É isso. E ele fala que o sucesso é a cara da mãe. Aí eu fiquei pensando, o sucesso é a cara da mãe, como assim? Qual que é a primeira relação que a gente tem? A relação com a nossa mãe, ela que gera, né? Claro que tem um homem, né? O pai e a mãe, eles se juntam e geram aí a criança. Então a gente vem através dessa junção, só que quem gera a vida é a mãe. Então a mãe, ela que gera a vida e traz essa criança aí para esse sistema familiar. Ela tem um papel extremamente importante, a gente sabe disso. Então o sucesso é a cara da mãe porque ele tem a ver com a vida. A vida é o bem mais precioso que a gente tem. Sem ela, hoje então a gente está muito forte essa questão da viver, né? Então, o viver é isso, a gente está vivendo e é a coisa mais importante, o resto realmente fica secundário. Então, a relação do sucesso, ele tem a ver... tá, um delay para os comentários, por isso que eu não vi, gente, é por isso. O meu é o Wi-Fi, enfim, tem muita live junta. Então, voltando aí à questão do sucesso é a cara da mãe, né? Então, o sucesso, ele está relacionado com a vida, então ele está relacionado com servir a vida. Eu até já citei isso em algumas outras conversas, né? Então, você servir a vida, o que seria, né, servir a vida? É importante a gente sempre revisitar a nossa carreira, a nossa profissão, porque pode ser que em um determinado momento a gente foi escolher a profissão porque eu precisava me manter, né? Uma questão financeira. Ou então a minha família toda tinha uma expectativa sobre mim que eu virasse um médico, porque a família inteira é médica. Então isso gera. Então em determinado momento, pode ser que na infância eu gostava de pintar, gostava de dançar, gostava de fazer outra coisa. Eu me via fazendo outra coisa, ou adolescente também. Só que chega num determinado momento, lá com os 17 anos, vou para a faculdade, ou se eu não vou para a faculdade, tenho que trabalhar. Eu vou para um caminho que talvez não seja o caminho que eu tenha, sei lá, que eu tenha aptidão logo no início. Então é importante a gente revisitar essas questões para a gente fazer uma relação se faz sentido o que eu estou fazendo. Porque para que a gente tenha realização e sucesso, eu tenho que fazer algo que sirva a vida. Então eu tenho que fazer algo que faça sentido para mim. Então é importante revisitar isso, porque eu posso, dentro dessa questão sistêmica, carregar o que a gente chama de lealdade sistêmica. Então assim, eu só estou ali naquele lugar porque inconscientemente eu ainda estou servindo a minha família. Então, assim, por causa da minha família, da expectativa que existe em cima de mim, que eu não me dei conta, eu ainda sigo aquele caminho. Só que, na verdade, eu não queria fazer aquilo. Só que quando eu quero mudar, às vezes eu fico... É como se eu estivesse traindo a todo aquele sistema. Então, é uma questão complexa. Só que, para a nossa realização pessoal, é importante que a gente faça algo que faça sentido, né? Que sirva a vida. Esse é um ponto que sempre me chamou muita atenção, nessa questão de servir a vida.
Só que o servir a vida não precisa trabalhar com terapia, como hoje eu trabalho, ou ser um psicólogo, um médico, que hoje está salvando vidas literalmente, né, os enfermeiros. Eu posso servir a vida no meu trabalho qualquer. Então, assim, da forma que eu me relaciono com as pessoas, da forma que eu me relaciono com os clientes, como que eu lido com os meus colegas de trabalho, como que eu lido com os meus superiores. Então, o meu trabalho, ele pode fazer total sentido e ele pode colaborar com o mundo. Ah, Luiz, mas eu tenho uma empresa, né? Então, empresa mais ainda, eu tenho uma empresa que qual a colaboração que ela faz com o mundo? Porque não vai estar muito relacionada com servir a vida, por exemplo, se eu tenho uma empresa que polui o meio ambiente e a revelia não tem nenhum critério. Ou então ela usa atividades aí não tão lícitas para que tenha dinheiro. Ela pode ter dinheiro num determinado momento, só que depois isso vai ficar um pouco complicado essa conta e para chegar nesse equilíbrio. Então esse é um dos pontos. Então revisitar a nossa carreira. Falando um pouquinho de crença, né, dessas crenças que a gente carrega e essa ancestralidade. Antes de eu falar até das crenças, algumas pessoas, eu vejo isso muito, e às vezes inconscientemente a gente também carrega isso, que é fazer o sinônimo de sucesso com dinheiro. Então assim, o sucesso, dinheiro. Então uma pessoa bem-sucedida é aquela que tem muito dinheiro, que anda com carro X, PTO, enfim. Então ela associa o sucesso ao status, ao dinheiro. E aí eu vou fazer uma relação com algo que aí não está diretamente ligado com a sistêmica, que é uma questão do dinheiro e felicidade, mas está ligado com a crença, tá? Então a gente tem aquela crença, dinheiro não traz felicidade, que eu acho que é uma crença que a gente não tem que ter. Mas às vezes a gente cresce com essa crença ou que o dinheiro é ruim, sabe? Então ele é sinônimo de uma coisa ruim. Então a gente associa o dinheiro como uma coisa ruim, então quem tem dinheiro talvez não seja tão bom assim. Só que essa questão do dinheiro traz felicidade, na verdade ela traz sim. Tanto que tem um livro, A Ciência da Felicidade e os 7 Princípios da Felicidade, do Luiz Gazziri. Ele fez algumas pesquisas com alguns cientistas sobre a questão da felicidade, na ciência mesmo. E ele fala que, sim, o sucesso ele traz felicidade, mas num determinado momento. Então tem até uns estudos que quanto eu deveria receber para que eu fique genuinamente, vamos dizer assim, feliz. Então tem realmente um valor, porque se eu estou abaixo disso, eu vou ter problemas emocionais, problemas às vezes conjugais, saúde, enfim, eu não vou conseguir me sustentar bem e eu vou ficar com aquelas preocupações de dinheiro. Eu nunca tenho dinheiro, quem já viveu isso, todo mundo já viveu isso, na verdade, a gente fica mal. Então existe sim uma felicidade que a gente consegue comprar com o dinheiro, ou seja, só que ela tem um limite. Aí entra um outro conceito interessante, que nós seres humanos, a gente tem um mecanismo chamado adaptação hedônica, para eu falar o termo correto, adaptação hedônica. O que é isso? É um estudo também antigo, que fala o seguinte, eu perguntei do nível de sucesso e satisfação de vocês. Então assim, eu tenho um nível de sucesso. Então para mim o sucesso é isso. Só que em determinado momento eu vou subindo. Então assim, eu quero mais felicidade. Só que num curto período de tempo eu já volto para o meu grau de satisfação. Para baixo também é verdade, tá? Eu estou lá mal, eu volto para o meu lugar aqui de satisfação. Vou chamar satisfação que é melhor. Um exemplo legal disso para a gente entender, por exemplo, eu quero aquele carro do ano X que é maravilhoso. Quando eu compro o carro, eu fico muito feliz, eu pego o carro, quase abraço ele. E aí eu estou saindo lá com o meu carro, tenho todo o cuidado do mundo, eu amo, eu saio, quero que todo mundo me veja. Só que vai passando o tempo nessa curva, vai chegando um momento que ele vai ser só um carro que vai me levar para algum lugar. Ou seja, ele não tem mais aquele grau de importância que ele tinha no início. É essa adaptação hedônica que a gente tem, ou seja, ele não traz felicidade além, ele traz uma sensação momentânea. O que acontece com a sociedade, pensando aí sistemicamente, é que existe uma certa competição que eu quero ter aquilo que o outro tem. E aí ou então as minhas carências, os meus vazios eu quero preencher com isso. Então eu vou chegando, sempre quero ficar naquele grau de felicidade. Aí eu estou achando que a felicidade é ter mais dinheiro. Só que uma felicidade para quem tem menos dinheiro e uma felicidade para quem tem um bilionário, às vezes ele tem lá muito dinheiro, mas não é isso que pega. Porque ele já chegou no nível de felicidade plena, não vai ser isso. Então tem outras coisas que vão te levar à realização da felicidade. Eu queria trazer esse parêntese porque eu achei porque é muito interessante esse conceito. Vamos voltar lá nas crenças. Crenças a gente carrega demais. Então assim, tem essa questão ancestral e uma questão de crença. Uma coisa que eu acho que às vezes eu percebo, principalmente no Brasil,
é que às vezes o trabalho é muito pesado, então assim, a gente carrega um peso gigantesco no trabalho. Então assim, ele é muito pesado. Então tudo acontece, tudo é difícil, e é um sinônimo de que eu preciso sofrer para ganhar. Então que é até um conceito que a gente estuda também sistemicamente, antigo, né? Do escravo e o senhor, né? Então a gente tem uma história brasileira de invasão e de que a gente teve que servir alguém. Então era muito pesado o trabalho. Então isso é uma crença que a gente às vezes carrega sistemicamente, mas vai além. Em casa, vamos voltar lá quando eu sou pequeno, né, criança. Como será que era o meu pai trabalhando, minha mãe voltando do trabalho? Então será que ele chegava e falava assim, nosso trabalho é horrível, viu? Você tem que sofrer. Para ganhar é difícil, eu trabalho, eu acordo cedo. Então a gente carrega essa crença de que às vezes o trabalho tem que ser realmente pesado e às vezes ele acaba se tornando pesado para eu continuar nessa questão de crença. A Cris comentou aqui, né? Minha mãe também comentou da cultura, essa crença de ter que suar muito para ganhar dinheiro. Claro que dá trabalho, né? É a lei do equilíbrio, dar e receber, né? Então, assim, eu faço alguma coisa, eu recebo de volta, mas precisa ser sofrido. Eu acho que esse sofrimento talvez é uma questão que a gente carrega aí sistemicamente, falando de Brasil até. Outras questões aqui em relação que eu acho interessante, que às vezes eu vejo em alguns atendimentos, tá? Vou dar um exemplo que aí é de Bert Hellinger. Ele fala o seguinte: às vezes tem lá uma queixa. Vou dar um exemplo de uma mulher. Então ela qual que é o conceito? O Bert Hellinger fala que a filha ela vai ficar na esfera da mãe. Eu vou falar o conceito, depois eu explico. Ela fica na esfera da mãe quando ela já está crescendo, né? Passando da infância para a adolescência, virando adulta, ela fica na esfera da mãe. Depois ela vai para a esfera do pai. A mãe meio que autoriza a filha ir para a esfera do pai e o pai leva para o mundo. Então, ou seja, a mãe é o servir a vida, que a gente comentou, o pai é o enfrentamento do mundo. Vou falando assim também bem de uma forma rápida. Mas como que pode ser se ficar na esfera da mãe? Aprender com a mãe, né? Enfim, determinadas questões de uma mulher. É a mulher valorizar o pai dessa criança e falar, olha, esse é o pai, valorizar. Se você cresce falando que seu pai, só diminuindo seu pai, talvez você vai ficar ali na esfera do pai, tem uma confusão aí dessa questão de ordem. E às vezes o pai também, sabe aqueles pais super protetores? Então, aqueles pais que não deixam o filho passar nada. Então, vamos voltar aqui para essa moça. Então ela volta lá para a esfera da mãe, fica lá na esfera da mãe, e o pai inconscientemente não quer, ele vai lá, a filha vai para o mundo, porque a vida tem que fluir, até cito isso, né? Então você segue, você vai crescer. Só que ela vai chegar num ponto que ela vai encontrar no trabalho relações complexas, porque ela vai encontrar um chefe que talvez ela espere, ela projete o pai, né, no chefe. Então, nesse caso, tá, específico, se o chefe for aquele paternalista que sabe aquele chefe paternalista? Todo mundo teve, né? Então aquele bem legal, ela vai se dar bem. Agora se ela pega um mais duro, pode ser que ela não aguente. Por quê? Porque ela está emocionalmente na esfera da criança. Então é como se ela fosse uma criança ainda. E criança não tem realização. Quem tem realização são os adultos. Quando você está na criança, ainda na sua criança emocional, você não consegue realizar. A criança não trabalha, a criança não vai ter o sustento, a criança não se relaciona. Então, se ela ainda está emocionalmente assim, ela vai ter dificuldades numa questão profissional, porque ela vai enfrentar o mundo de adulto, só que na emoção de criança, porque ela ficou lá na esfera da mãe. Isso é um tema que é legal depois explorar um pouco, como que a mãe autoriza, é bem legal falar sobre isso. Mas é um ponto importante. Outras questões ancestrais que eu acho importante colocar, que aqui é uma live, né, não dá para eu falar tudo que eu gostaria. Mas uma questão ancestral que a gente observa muito, vamos supor, a família, quando eu olho para o histórico, a família não teve sucesso. Então a família enfrentou, por exemplo, quebras financeiras, deixou dívida, terras. Quando vai ver, a pessoa está reproduzindo aquilo. Então, assim, o dinheiro chega e vai embora na mão dela muito rápido. Quando você olha ali numa constelação, ela tinha essa questão, ela estava lá honrando essa perda, né? Ela não tinha nem o direito de receber porque a família deixou uma dívida lá atrás. É muito louco isso. Outra questão, né, de não merecimento de sucesso. Voltando um pouco nessa questão histórica do Brasil, né? Então, às vezes, eu tenho uma família que sofreu lá na mão dos senhores, então eu vou lá, eu também lá nas minhas relações, eu acho que eu também não mereço.
Então eu tô lá sem energia nenhuma para realizar, porque eu tô com essa amarrado nesse padrão de comportamento de que eu não mereço sucesso, de que eu não tenho o direito de ter sucesso. Às vezes a gente olha umas questões profissionais, por exemplo, mulheres no passado, né? As mulheres não tinham voz. Aí eu faço uma constelação de uma pessoa que reclama que toda vez que ela vai falar, ninguém deixa ela falar. Ou seja, numa reunião com o chefe, principalmente com homens, quando a gente olha, ela está honrando essas mulheres que não tiveram voz, que não tiveram direito de se expressar, porque no passado, infelizmente, isso era muito comum. E aí ela não consegue ter essa energia, ou às vezes ela não tinha consciência que isso acontecia, e quando ela entra em contato com isso, ela começa a falar, peraí, agora eu tenho voz. Fracassos. Exemplo, a gente ouve muito, até pela minha experiência, né, sobre transição de carreira. Eu estou lá, não estou muito bem na carreira que eu estou hoje, quero fazer uma transição que está totalmente legal. Porém, eu às vezes estou conectado, eu quero abrir uma empresa. Um bom exemplo é abrir uma empresa. Eu não consigo, toda vez que eu abro a empresa dá algum problema. Não consigo abrir, não consigo materializar. Quando eu olho para trás, olha lá vários casos do avô, do pai que era empreendedor e o negócio quebrou. Eu estou conectado nessa perda, sabe, na parte difícil, eu estou conectado com isso. Então, para mim, sinônimo de empresa é sinônimo de fracasso. Então, eu estou achando lá, estou fazendo tudo, tenho toda a competência, estou fazendo de tudo. Aí, quando eu olho, eu estou lá conectado nesse fracasso da minha família. Olha que coisa muito louca, mas muito interessante também de avaliar. São muitos que, quando a gente fala dessas conexões, a gente usa um termo na constelação dos emaranhados. São muitos emaranhados que a gente pode carregar aí dentro do nosso sistema. Por isso que é importante a gente conhecer, olhar para a nossa história e entender um pouco essas questões, né? E o que a constelação ela te traz, né? Não é mágica, né? Não vai lá, coloca lá os elementos, os representantes e mudou. Não é assim que funciona. Eu trago para a luz padrões que estavam inconscientes. Então, a partir do momento que eu tenho consciência, eu tenho escolha, eu posso fazer escolha. Eu posso simplesmente escolher mudar. Eu posso simplesmente falar assim, olha, eu não quero ser médico. Um exemplo lá que eu dei do médico, né, que é a família toda. Eu não quero ser médico, eu quero ser músico. E aí eu vou me livrar desse padrão, entender que aquilo era só uma lealdade sistêmica, que está tudo bem eu ser músico, e eu tenho direito a pertencer àquela família, então a família vai me aceitar eu sendo músico. Estou dando um exemplo assim bem genérico, mas é muito real. Às vezes eu também tenho uma questão de ajuda, eu quero muito ajudar a minha família. E eu cheguei num patamar que, se eu saio daquele lugar, eu não vou conseguir ajudar a minha família. Aí eu começo a entrar numa paranoia tão grande, e aí depois eu consigo ressignificar isso e fazer novas escolhas e ver que eu consigo ajudar a minha família, às vezes até mais, numa profissão que eu esteja servindo a vida e que esteja satisfeito, fazendo sentido para mim. Então, essas questões profissionais são muito interessantes de serem avaliadas. Claro que é um pouco mais profundo que isso, é um conjunto de coisas, não é uma receita de bolo, mas são observações que eu faço nos atendimentos que eu percebo e que eu vejo através dos estudos que eu tenho em relação à constelação. Falei bem genérico, nem sei se deu para entender, mas eu quis trazer essa coisa central. Mas eu não queria perder. Eu sou muito cartesiano, né? Quem trabalhou comigo, tem gente que trabalhou comigo aqui. E aí eu escrevi o que eu coloquei no post, que eu coloquei um post recente, até falei antes, divulgando a live, leis sistêmicas, que eu citei no início da live, quando que eu posso avaliar que tem um desequilíbrio. Vou explicar essa questão do desequilíbrio. Leis sistêmicas e desequilíbrio. Meu corpo. O corpo é um sistema. Enquanto está tudo bem, estou lá, seguindo minha vida. Nada, eu não estou sentindo nada porque eu estou ótimo. Agora, quando eu começo a sentir um problema, então eu sinto um sintoma que quer mostrar para mim que tem alguma coisa meio fora do lugar e que eu preciso olhar. Se eu não olho para isso, o corpo ele vai tentar se equilibrar de alguma maneira. O que ele pode fazer? Sobrecarregar um órgão. E aí eu começo a ter aquele monte de sensações, porque o corpo ele tenta se arranjar. Então é a mesma coisa na lei sistêmica. Ela vai ter um desequilíbrio, ela vai tentar se arranjar e você vai ficar sofrendo. Resumindo, vamos lá. Vou anotar aqui, ó. Lei da ordem, tá? Aquela lei, lembra a ordem, tudo que veio antes. O que eu citei, ó? Algumas questões profissionais que de repente pode ter relação. Sinto que eu não sou valorizado pelos meus superiores. Conflitos com a liderança.
eu sou líder, eu sou um gestor e os meus liderados eles não me respeitam ou não me veem como líder, ou eu sinto que às vezes estou preso num trabalho anterior ou ainda estou repetindo. Cada trabalho que eu saio, eu vou, volto a mesma coisa. Pego o mesmo tipo de chefe. Um exemplo. Aí vamos lá para o empreendedor, né? Para a hierarquia empreendedor. Sou lá agora, sou dono da minha empresa, tipo eu agora. Tenho conflito com o sócio, tenho conflito com o fundador da empresa, ou seja, quem fundou a empresa segue de um jeito, eu acho que tem que fazer de outro, isso começa a dar um problema. Ou os clientes, né? Eu tenho um desequilíbrio, a ordem está inversa. O cliente está bem acima de mim, então o cliente me domina. Nisso eu não consigo atrair um cliente fiel que vai me dando retorno. Eu fico dependente, toda vez é um sofrimento para ter os clientes. E quando eu estou executando, eu tenho dificuldade de executar. Então, uma das coisas é, eu tenho uma empresa, eu não consigo fazer um plano de ação, não consigo ter um critério para seguir na minha empresa e ela fluir. Legal. O que eu posso estar carregando aqui? Vamos supor dessa questão da valorização. A valorização pode ser realmente uma questão organizacional, que é intrassistêmica organizacional, ou seja, a empresa tem que ter lá uma inclusão das pessoas, tem que fazer treinamento, etc. Só que pode ser eu também, pode ser que eu esteja reproduzindo um comportamento meu, ou carregando um padrão sistêmico que eu não me valorizo. Eu sou inseguro, eu tenho medo. Então a empresa pode fazer o que for, só que quem tem medo sou eu. Quem tem inseguro sou eu. Quem não se valoriza sou eu. Então, lógico, se eu não me valorizo, quem vai me valorizar? Então eu chego na empresa e falo, meu chefe que não me valoriza. Essa empresa é uma droga. Só que o problema não é a empresa, o problema é você. Isso é claro que também pode ter uma questão sistêmica da empresa. Por isso que a gente trabalha com constelação organizacional, para falar assim, peraí, precisa organizar isso aí. Sou dono da empresa, né? Se eu não respeito quem fundou a empresa, uma empresa familiar, se eu não respeito quem foi o fundador, foi meu avô, foi meu pai, se eu não fizer essa honra devida, a empresa não vai ter sucesso, mesmo que ela tenha novas tecnologias, novas formas de fazer. Se eu não me valorizo, eu também não consigo atrair cliente, porque o cliente não vai me ver com valor. Então esses são alguns desequilíbrios da lei da ordem, tá? Lei do pertencimento. Eu estou meio torto para quem entrou agora, porque eu estou lendo aqui. Lei do pertencimento. Lembra o pertencimento, né? Fazer parte e tal. Família, quando eu vou nascer naquela família, eu tenho o direito de pertencer, então eu pertenço. Numa empresa, eu pertenço num período, tá? Então, enquanto eu estou na empresa, eu pertenço. Então, eu tenho também escolha de entrar e sair, tá? Isso também é uma coisa importante. Mas vamos lá, o pertencimento. O que eu coloquei? Não me sinto fazendo parte da equipe, da empresa, da função. Sinto que não está fazendo sentido aquilo que eu estou fazendo, não faz sentido comigo. Tenho pensamentos recorrentes que eu quero sair da empresa, eu quero ser demitido, ou vou ser demitido. Não sinto que eu sou visto pela liderança, está muito ligado com a lei da ordem também, porque ela se interrelaciona. Lei do pertencimento, aí no caso para empresário, tá? Não consigo me enxergar como empresário. Vamos colocar o meu exemplo. Fiz uma transição de carreira, virei terapeuta. Aí eu fico lá sempre falando, então, lembra quando eu trabalhava na outra? Eu era executivo. Ou seja, eu não estou valorizando, eu não estou pertencendo porque eu sou um terapeuta. Lógico, eu tenho honra, lei da ordem, né? Eu tenho respeito pelo que eu vivi, só que agora eu sou um terapeuta, então eu tenho que assumir, eu pertenço àquele lugar. Aí, consequentemente, se eu não pertenço, eu tenho dificuldade de vender. Como que eu vou vender o meu trabalho, o meu produto, se eu mesmo não assumo que eu sou? Então não tem como. Vamos lá. Lei do pertencimento. Do pertencimento, claro que faz parte também. Se eu olhar para uma organização, eu também posso dar uma olhada naquele funcionário que ele não tá fazendo sentido aquela função para ele. Sabe aqueles funcionários que deixam encostado? E a empresa acha que deixar ele lá está fazendo um bem para ela? Mas na verdade não. Na verdade, se deixar ele encostado, está fazendo um mal muito grande. Você fala assim, não vou demitir, né? Ele tem família. Só que você deixa o cara encostado lá. O cara sem função nenhuma. O que isso vai gerar? Um desequilíbrio no sistema. Ele vai ficar o quê? Doente. Ou seja, ele não vai fazer sentido, ele não vai servir a vida, que é o que a gente falou no início. Então, realmente isso é uma coisa ruim. Mas claro que também a empresa ela pode fazer um trabalho em cima disso, por exemplo. As empresas, quem é do mundo corporativo aqui sabe disso, ela faz um super trabalho, algumas não tão bons assim, de integração. O funcionário é novo, eu integro, eu abraço ele. Só que na hora de demitir, ela é péssima. Então, assim, isso é importante. Então, tem que entrar e sair. Tem que fazer um trabalho de integração. Bom, tanto na entrada e também o respeito na saída. Porque isso é muito importante para a empresa prosperar. Se eu também
não olho para o meu funcionário dessa forma, por exemplo, faço uma integração linda, nosso treinamento lindo, a empresa é maravilhosa, só que eu chego lá, eu, gestor, nem olho para o meu funcionário, deixo ele lá. Então, assim, ele não está integrado, ele faz parte da empresa, mas ele não está integrado. Então, ele não vai conseguir pertencer, ele não vai se sentir fazendo parte da empresa. E isso é muito comum, né? Bem comum, na verdade. A gente vê isso muito mudando lá as peças sem levar em consideração as pessoas, né? Então, eu mudo ali a peça como fosse pedra de xadrez e do final eu não levo em consideração a pessoa, achando que aquilo está sendo bom para ela. Na verdade, não está. Já estou fazendo, está sendo um bom processo. Só que esse processo ele não faz o menor sentido para aquela pessoa. E, obviamente, isso vai afetar na cadeia como um todo, no cliente final. Ou seja, se um funcionário ele não está bem, não se sente pertencente, como que ele vai atender bem um cliente? Não tem como, né? Essa relação sistêmica da empresa não tem como. Voltando ali na questão da venda, eu acho que ficou claro. Agora, a lei do equilíbrio, tá? O dar e receber. Lembra lá o dar e receber. Coloquei aqui para quem trabalha em corporativa, é empregado. Sinto que não sou remunerado o suficiente, é o que eu mais ouço de reclamação. Estou com uma carga excessiva de trabalho, faço por 2 ou 3. Não consigo atingir as metas, ou as metas não fazem nenhum sentido com o meu escopo de trabalho. Segura aí. Aí, lei do equilíbrio para quem é empreendedor, quem tem empresa. Tenho dificuldade de cobrar os meus clientes. Então, eu vejo muito nos terapeutas que não conseguem cobrar. Se eu não me valorizo, que é o anterior, como que eu vou cobrar? Qual que é o meu valor? Eu não vou conseguir dar preço. Se eu não me profissionalizar exatamente e assumir o que eu faço, não tenho como dar preço. Se eu sou empresário também, eu preciso entender quais são os produtos que eu vendo e qual o sentido que está fazendo. Eu preciso avaliar qual a importância desse produto que eu estou colocando no mercado. Sinto que meu trabalho não rende o suficiente, tenho que trabalhar muitas horas e me sinto cansado sem energia. Isso eu acho que dá para aplicar para os dois. Às vezes você trabalha e não vê resultado do seu trabalho. Então você trabalha sem fim, 24 horas o dia, e você parece que não fez nada. Sabe aquela sensação? É a questão do equilíbrio. E eu também acabo, no caso de uma empresa, não tendo faturamento. No equilíbrio, primeira coisa do equilíbrio, eu tenho um contrato de trabalho. Então, assim, são duas partes, é uma empresa e eu. Então, primeira coisa, assim, eu sou pago para isso. Então, esse é o primeiro passo. Eu não posso esperar demais de uma coisa que eu também não estou entregando. Isso acho que é a primeira parte. A questão da valorização, de eu não ser remunerado o suficiente, também pode ser uma questão organizacional que a empresa pode ver sistemicamente, olhar se aquilo está fazendo sentido, porque ela não pode ter duas pessoas na mesma função pagando salários diferentes. Isso é um fato. Porém, eu preciso olhar primeiro para mim. Então, sempre começa comigo, a autorresponsabilidade. Será que eu que também não me valorizo? E por isso eu atraio um emprego que não me paga o que eu mereço? Ou então eu sou empreendedor, cobro muito barato, porque eu não consigo me valorizar o suficiente, depois eu reclamo que eu não tenho faturamento? Então esse é um exercício primeiro da autorresponsabilidade. Primeiro é a autorresponsabilidade, depois eu consigo olhar para a organização. Esse trabalho sistêmico para a organização também é interessante, porque às vezes a coisa é muito dinâmica e aí eu não consigo observar esses detalhes das relações. E eu vejo que isso é bem importante para que seja observado. Se vocês tiverem algum ponto aí que vocês vieram assim na sua cabeça, vocês vão colocando aqui para mim. Por isso que a questão sistêmica ela pode ser aplicada para várias questões. Então ela pode ser aplicada para tudo, né? Tudo é um sistema. Nós somos um sistema, a gente faz parte de um sistema maior, a gente é, né, o sistema Terra, então tudo é um sistema, isso tudo está conectado, então isso tudo está interligado. A gente vai fazer uma vivência, era isso que eu queria colocar para vocês em relação ao profissional. A gente ainda vai explorar bastante esses temas, tá? Mas, por exemplo, agora, né, o sistema ele é dinâmico, ele vai mudar. Hoje a gente está passando a questão do Covid, então um vírus ele modificou todo um sistema. Então, uma modificaçãozinha altera todo o sistema. Então, isso é muito importante a gente ter atenção para isso. E eu convido todos também a sempre revisitar aí a sua carreira, olhar um pouco para os seus ancestrais, pensar como que é uma questão, como que era ali a questão profissional da minha família, será que tinha muito sofrimento, será que teve muitas perdas? Isso é um exercício muito bom a ser feito para que a gente comece aí a dar início a esse autoconhecimento, tá bom? Consegui, acho que sintetizar bem, acho que tem bastante informação, talvez muitas fichas vão caindo, é com todo respeito sempre, porque às vezes toca ali uma coisinha na gente, é porque pega, mas faz parte, né? Senão a gente também não muda. Se a gente não tem ali aquela chavinha, a gente também não vai mudar e não vai evoluir, e a vida não vai fluir, tá bom?
Uma coisa que eu quero fazer agora com vocês, que eu queria fazer uma live rápida, acho que eu consegui. Eu vou convidar vocês agora para a gente fazer um exercício, pensando um pouco nessa questão dos ancestrais. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Primeiro uma posição confortável, onde vocês estiverem, não sei onde vocês estão. Eu vou colocar uma música aqui, porque eu gosto de fazer com música. Live, às vezes, a gente não consegue colocar o som, não fica muito bom. Mas, vamos lá, vamos tentar. Eu vou colocar aqui um som, então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. Como a gente fez no início. Faça uma respiração profunda. Faz uma respiração como você achar melhor. Pode respirar pelo nariz, soltar pela boca. Mais uma vez. E eu peço agora que você novamente entre em contato no seu lado direito, atrás de você. Você visualize o seu pai. Se você não o conheceu, sinta a energia do seu pai atrás de você. Respirando. Agora do lado esquerdo. Agora saiu o som, desculpa, gente. Agora do lado esquerdo, a sua mãe. Do lado esquerdo você sente a energia. Se você não conheceu sua mãe, se ela não está mais nesse plano, já está no plano espiritual, você sente a energia da sua mãe do lado esquerdo. E agora, uma respiração profunda, você vai se conectar com os seus avós paternos, os seus avós maternos. E agora você vai sentir a energia de todos aqueles que vieram antes deles. E antes ainda deles. Todos eles estão atrás de vocês. Você consegue sentir essa energia atrás de você. E mais uma vez, uma respiração profunda. Você vai fazer o movimento de virar e olhar para todos eles. Você vai conseguir olhar para sua mãe, para o seu pai, para os seus avós, bisavós, tataravós e todos aqueles que vieram antes de você. E agora, todos esses ancestrais, eles vão dar uma passagem para que você caminhe em direção àqueles ancestrais que trabalharam duro, que sofreram, para que você chegasse até aqui. Respirando, você vai conseguir conectar. Não sei quem que vai vir para você, pode ser que você encontre os imigrantes que vieram para o Brasil, os índios, os escravos. Os seus ancestrais trabalharam na lavoura. Você vai entrar em contato com esses ancestrais que trabalharam duro para você estar aqui. E você vai olhar para eles com gratidão e reverência. Você vai fazer uma reverência. E você vai se conectar com todos esses ancestrais. E você vai ter o poder agora de enviar luz para todos esses ancestrais que sofreram para que você pudesse chegar até aqui. Mais uma vez, uma respiração profunda. Eles também estão gratos a você, porque você está sendo o canal de luz para esses ancestrais. E agora você agradece e vira novamente e volta para o lugar de origem. Vai dando os seus passos. Ufa! Agora você se vira novamente e sente
a energia dos seus pais, dos seus avós e todos aqueles, incluindo esses ancestrais que você entrou em contato. Você vai sentir toda essa energia e você vai agradecer por essa pessoa que você é hoje. E a partir de agora, você vai encontrar a sua missão aqui na Terra. Mais uma vez, uma respiração profunda. A gente vai voltando aos poucos, abrindo seus olhos e voltando. É isso. A gente está conectado a esses ancestrais. São eles que fizeram você ser essa pessoa que você é hoje, a você ter essa história. Então é muito importante essa limpeza desses ancestrais. Tá? Depois vocês me contam aí, eu vou deixar a live salva. Vocês me contam quem você acessou, se você acessou alguém, ou um sentimento, uma sensação. E aí você me conta o que você sentiu. E eu sempre, toda vez que faço esse exercício, consigo visualizar alguma coisa. E a gente dá uma sensação, ao mesmo tempo que você sente uma sensação muito forte ali na hora que se encontra, você consegue se reconectar e aí você dá essa força. Muito legal, né? Que bom que vocês gostaram. Eu acho que eu consegui fazer num bom tempo. Terminei até um pouquinho antes. Vou aproveitar. Se tiverem alguma dúvida, tem uns 2 minutinhos, 5 minutos, tem mais ainda. Vocês me falam. Acho que o pessoal ainda tá... Talvez esteja ainda focado no exercício, né? Que bom, gente, que vocês gostaram. É com muito respeito. A Paty visualizou os escravos. Acontece. Ah, Rick, também. Amo. Ah, Nath. Eu vi que você entrou no finzinho. Ah, obrigado, Elaine. Não, gratidão a vocês. É uma troca, né? A gente troca muita energia nesse tipo de vivência. E é isso, eu convido vocês a olharem, então, para isso dessa forma em relação ao profissional, porque o profissional aí está no nosso servir a vida. Tá bom? Eu agradeço. E aí eu vou salvar aqui. Um beijo, boa noite para vocês, bom descanso, força aí para todos nós. E é isso. Gratidão. Obrigado.